Boa tarde, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos do canal Blinde o Coração e Receba a Vida. Vamos dar continuidade à leitura bíblica do livro histórico de Samuel. Vamos fazer a leitura de 1 Samuel, capítulo 4 e 5, na Bíblia, Nova Bíblia Viva. Senhor Jesus, fala conosco. Tira os tampões dos nossos ouvidos para que nós possamos te ouvir e aprendermos da tua palavra para praticarmos. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Nos dá compreensão, Pai, da tua palavra. Fala que teus filhos ouvem, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Capítulo 4 do livro de 1 Samuel. E a palavra de Samuel era respeitada por todo o povo de Israel. Naqueles dias, os israelitas saíram à guerra contra os filisteus. O exército israelita estava acampado perto de Ebenezer, e os filisteus acamparam em Afeque. Os filisteus se colocaram em formação de batalha, enfrentaram Israel e, travada a batalha, derrotaram Israel, matando cerca de 4.000 soldados israelitas. Terminada a batalha, o exército de Israel voltou ao seu acampamento e os anciões de Israel perguntaram: por que o Senhor permitiu que os filisteus nos derrotassem? E continuaram: vamos trazer a arca da aliança do Senhor, que está em Siló. Se ela estiver conosco no campo de batalha, o Senhor estará em nosso meio e nos salvará dos nossos inimigos. E assim mandaram buscar a arca da aliança do Senhor dos exércitos, que está assentado num trono entre os querubins. Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, acompanharam a arca da aliança de Deus ao campo de batalha. Quando os israelitas viram a arca da aliança do Senhor chegando, soltaram gritos de alegria tão altos que fizeram o chão tremer. Os filisteus, ouvindo os gritos, perguntaram: o que é que significam todos esses gritos de alegria no campo dos hebreus? Quando souberam que a arca da aliança do Senhor tinha chegado ao acampamento, os filisteus ficaram apavorados e diziam: os deuses vieram ao acampamento deles. Ai de nós, pois nunca tivemos de enfrentar uma coisa destas antes. Eles estavam se referindo que nunca tiveram que enfrentar Deus. Ai de nós, quem pode salvar-nos desses deuses poderosos de Israel? São os mesmos os deuses que destruíram os egípcios com pragas quando Israel estava no deserto? Eles achavam que eram muitos deuses, porque vinha da cultura deles acreditar em vários deuses. Mas era somente Deus, o único e verdadeiro. Lutem como nunca lutaram antes, ó filisteus, ou vocês se tornarão escravos deles, assim como eles se tornaram nossos escravos. Sejam homens e lutem. Então os filisteus lutaram e Israel sofreu nova derrota.
e fugiram para suas tendas. Houve grande matança, pois 30.000 homens de Israel morreram naquele dia. A arca de Deus foi tomada pelos filisteus, e Ófine e Finéias, filhos de Eli, foram mortos. Um homem da tribo de Benjamim saiu correndo do campo de batalha e chegou a Siló no mesmo dia, com as roupas rasgadas e pó sobre a cabeça, como sinal de tristeza. Eli estava à beira da estrada, esperando para ouvir as notícias da batalha, pois o coração dele tremia pela segurança da arca de Deus. Quando o mensageiro da frente de batalha entrou na cidade e contou o que havia acontecido, toda a cidade começou a gritar: "Que alvoroço é esse?" perguntou Eli. O mensageiro correu ao encontro de Eli e contou tudo o que havia acontecido. Ele estava com 98 anos de idade e seus olhos estavam tão escurecidos que já não conseguia enxergar. "Acabo de chegar do campo de batalha. Fugi de lá hoje", disse a Eli. Ele perguntou: "O que foi que aconteceu, meu filho?" O mensageiro respondeu: "Israel foi derrotado diante dos filisteus, e milhares de soldados israelitas foram mortos no campo de batalha. Os seus 2 filhos, Ófine e Finéias, também morreram, e a arca de Deus foi tomada." Quando o mensageiro mencionou o que tinha acontecido à arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás, ao lado do portão, e com a queda quebrou o pescoço e morreu, pois Eli era muito velho e pesado. Durante 40 anos ele havia sido juiz em Israel. Quando o mensageiro mencionou o que tinha acontecido à arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás, do lado do portão, e com a queda quebrou o pescoço e morreu, pois ele era muito velho e pesado. Durante 40 anos ele havia sido juiz em Israel. A nora de Eli, mulher de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz. Quando ela ouviu a notícia de que os filisteus tinham tomado a arca de Deus e que seu marido e seu sogro estavam mortos, imediatamente entrou em trabalho de parto e deu à luz, mas não resistiu às dores do parto. Pouco antes de morrer, as mulheres que a atendiam disseram: "Não tenha medo, você teve um menino." Porém, ela não respondeu, nem deu sinal de vida. Antes de morrer, só conseguiu falar, com muita dificuldade, o seguinte: "Chamem o menino de Icabote, pois acabou a glória de Israel." Icabote significa não há glória. Versículo 22. Ela deu esse nome ao menino porque a arca de Deus tinha sido tomada e por causa da morte do seu marido e do seu sogro. Capítulo 5. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a trouxeram do campo de batalha em Ebenezer para Asdod e a colocaram no templo de Dagom, junto à sua estátua. Mas quando os moradores de Asdod
foram ver a arca do Senhor na manhã seguinte. A estátua de Adode estava caída, com o rosto voltado para o chão, diante da arca do Senhor. Então eles levantaram a estátua de Dagon e a puseram em pé no seu lugar. Mas na manhã seguinte, quando se levantaram de madrugada, havia acontecido a mesma coisa. Dagon estava caído diante da arca do Senhor. Desta vez, a cabeça e as mãos da estátua estavam separadas do corpo. Caídas junto à porta de entrada. Só ficou o tronco da imagem. É por esse motivo que até hoje nem os sacerdotes de Dagon, nem os sacerdotes adoradores pisam no batente da porta ao entrarem no templo de Dagon em Asdod. Então a mão do Senhor começou a pesar sobre o povo de Asdod e dos povoados e vizinhos, com uma praga de tumores. Quando o povo de Asdod viu o que estava acontecendo, exclamou: não podemos mais ficar com a arca do Deus de Israel. Ele vai pesar a sua mão sobre todos nós e sobre o nosso Deus Dagon. Então convocaram uma reunião com os governantes das 5 cidades dos filisteus e lhes perguntaram: o que faremos com a arca do Deus de Israel? Eles responderam: levem a arca do Deus de Israel para Gate. Então os filisteus a levaram para lá. Mas quando a arca chegou lá, o Senhor começou a castigar a população daquela cidade. Ele feriu o povo daquela cidade, jovens e velhos, com uma epidemia de tumores, e o povo ficou em completo desespero. Por isso, mandaram a arca de Deus para Ecrom. Mas quando o povo de Ecrom viu que ela se aproximava, começaram a gritar: estão trazendo a arca de Deus de Israel para cá, para matar a nós e os nossos filhos. Então reuniram de novo todos os governantes dos filisteus e imploraram: mandem embora a arca do Deus de Israel, que volte para o seu lugar, para que o povo filisteu não morra. Pois muitas pessoas já estavam afetadas pela epidemia e a cidade inteira tremia de medo. As pessoas que não morreram estavam gravemente enfermas pelos tumores e a lamentação da cidade subiu até o céu. Obrigada, Jesus, por tua palavra. Neste dia de hoje, sê conosco, que neste final de tarde e noite possamos meditar e contemplar na tua palavra, que nós possamos aprender, Pai, que devemos andar em obediência a Ti e tirar dos nossos corações todos os deuses, todos os ídolos, tudo aquilo que não Te agrada, e que no nosso coração tenha somente ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e que nosso coração seja o altar do Senhor, Deus Altíssimo. Senhor, renova a nossa mente através da tua santa e gloriosa palavra. É que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. Que Deus vos abençoe, vos guarde, vos livre. Neste domingo,
deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe. Em nome de Jesus. Boa tarde, boa noite a todos.